Bom dia, meus amores, como vocês estão? Bom, pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre mais uma lesão articular. Nós vamos falar sobre a bursite, viu? Então, pessoal, a bursite, ela é uma inflamação na bolsa sinovial. Então, primeiramente, o que é bolsa sinovial, professora? É uma bolsinha, observa na imagem abaixo. Tá vendo essa imagem em cinza? Sim, é a bolsa, que nós chamamos de bolsa sinovial. Essa bolsa sinovial, ela serve como uma proteção, por exemplo, para o nosso tendão, o nosso músculo e o próprio osso, para que não haja aquele contato e acabe estragando o osso. Por exemplo, um esfrega de um osso no outro. Aí existe essa bolsa sinovial, que ela é preenchida por um líquido sinovial, viu? E essa é uma estrutura cheia de líquido que se localiza entre o tendão e a pele, ou entre o tendão e o osso, como vocês estão vendo na imagem. E a função dela, pessoal, é amortecer, como eu falei, é proteger. Ela auxilia no deslizamento de um osso, para não ter aquele atrito. Então, o que seria a bursite? A bursite é uma doença na bursa, que é nessa bolsa sinovial. Seria uma inflamação nessa bolsa. Essa doença, pessoal, ela pode ser aguda ou crônica. Agudas são aquelas dores que vêm e que passam. E crônica seria aquela dor que vai e fica permanente, viu? Existem os tratamentos e a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa doença. Essa lesão, na verdade, uma lesão articular. Então, pessoal, a bursite, normalmente, ela acontece no ombro, mas ela não existe só no ombro, ela existe também nas outras articulações. A ocorrência da bursite é mais comum nos ombros, cotovelos e quadris, mas ela também pode ocorrer nos joelhos, por exemplo, calcanhares e no dedão do pé também, e além de outras articulações. Em geral, a bursite ocorre perto das articulações que realizam movimentos repetidos. Então, pessoal, por que ela acontece com mais frequência no ombro? Porque ela acontece geralmente naqueles locais que fazem mais esforço, mais movimentos repetidos. Então, por exemplo, o indivíduo que passa muito tempo sentado no escritório, sempre na mesma posição, o ombro flexionado para frente ou estendido para frente para poder digitar, por exemplo, causa um cansaço no ombro, né? Aí acontece a bursite. Por exemplo, aí na imagem vocês estão vendo jogadores de tênis, porque eles colocam muita força no braço e aí acaba atingindo a articulação do ombro. Professores que passam muito tempo escrevendo no quadro também forçam bastante a articulação do ombro, e tudo isso seriam esforços repetitivos. Por que não acontece tanto no joelho? Porque o joelho a gente não usa tanto para movimentos repetitivos, então geralmente acontece mais nesses locais, acontece também no punho, né? Mas a gente tem que lembrar que a bursite, ela é uma inflamação na bursa, que é na bolsa sinovial. É diferente da tendinite, que seria uma inflamação no tendão. Então, vamos lá para as causas. A causa mais comum de bursite é a repetição de movimentos. Então, vocês já sabem, movimentos repetitivos podem causar bursite. Em determinada articulação ou posições que possam causar danos na bursa. Isto pode acontecer nas seguintes situações. Vamos lá. Lançar bolas. Um indivíduo que, por exemplo, vocês viram na imagem atrás, né? Por exemplo, queimada, quem gosta muito de jogar, pode acontecer. Levantar algo sobre a sua cabeça repetidamente, pode ter uma lesão, pode haver a bursite. Apoiar-se nos seus cotovelos por longos períodos de tempos. Às vezes você fica lá com o cotovelo apoiando vocês mesmos nas aulas presenciais, vocês colocam o cotovelo assim no rosto, aí fica lá horas e horas com o cotovelo apoiado na carteira e a mão no rosto, né? Assim, para não cansar tanto o pescoço. E aí vocês acabam sobrecarregando a articulação do ombro.
viu? Ajoelhar-se por períodos longos também, você pode também estar causando um esforço repetitivo na articulação do joelho e na articulação do quadril. Você passar muito tempo ajoelhado, de coca também, por exemplo. Ficar muito tempo sentado, pessoal, também. Principalmente sobre lugares poucos confortáveis, com superfícies duras, para vocês que ficam sentados aí com a má postura na sala de aula também pode causar. Sendo que vocês não ficam muito tempo sentados, né? Vocês ficam só levantando. Algumas buças no joelho e no cotovelo ficam logo abaixo da pele. São esses locais do corpo com maior risco de traumas que podem ocasionar a bursite. Então, pessoal, essas duas articulações, essa bursa, ela fica bem menos protegida que nas outras. Então, pode haver, sim, problemas de bursite no joelho e no cotovelo. E quais são os fatores de risco? Aqueles fatores que te levam a você ter futuramente uma bursite. Qualquer pessoa pode desenvolver bursite, qualquer uma. Mas, de acordo com especialistas, alguns fatores podem aumentar o risco do surgimento dessa doença. Vamos ver. Por exemplo, a idade. A idade é um fator de risco. A ocorrência de bursite se torna mais comum com o envelhecimento, viu? À medida que você vai envelhecendo, sua articulação ela vai ficando mais rígida, você vai perdendo mais mobilidade. E aí ocorrem aí os surgimentos de doenças articulares, e a bursite é uma delas. Ocupações ou hobbies, por exemplo, se uma pessoa trabalha em uma profissão ou tem um hobby que requer muito movimentos repetitivos, o que exerce a pressão sobre a articulação específica, essa pessoa possui mais chance de desenvolver bursite também, viu? Exemplo inclui jardinagem, que é aquela pessoa que passa o tempo todo cortando grama, né? Que você fica muito tempo na mesma posição. Gente que faz pintura, passa muito tempo também pintando na mesma posição. Também tocar um instrumento musical, olha aí nas imagens posteriores. Você passa muito tempo forçando a articulação, você deixa ela muito tempo parada. Vocês já testaram, por exemplo, quando vocês ficam muito tempo com o celular assim, na frente do rosto, sem apoiar o braço em lugar nenhum, você sente logo um cansaço, né? Então, é porque você tá sobrecarregando a sua articulação. Então, você precisa apoiar em algum lugar, que é para diminuir essa sobrecarga. Mas aí, no caso de um indivíduo que toca um instrumento musical, ele não tem aonde apoiar, né? Então, ele sofre por essas tensões nas articulações. Outras condições médicas, por exemplo, o indivíduo que ele já tem artrite, ele já tem reumatoide, tem gota, tem diabetes, essas pessoas, elas têm uma tendência maior e aumenta o risco de terem uma bursite, viu? Quais são os sintomas da bursite? Vamos entender alguns, levando em consideração que a gente não pode confundir com a tendinite, ou com as outras, porque tem sintomas parecidos. Uma pessoa com sintomas de bursite, ela pode notar dor nas articulações, ela vai sentir dor, a sensibilidade ao pressionar a região ao redor da articulação. Geralmente, quando você tocar na região da sua articulação, você vai sentir aquela dor. Rigidez e dor ao mover a articulação afetada, você vai sentir, por exemplo, que na hora de fazer algum movimento, a sua articulação ela vai estar um pouco mais rígida, vai dificultar esse movimento. Também pode haver um inchaço na região afetada, a vermelhidão na articulação, e principalmente relacionada a infecções, se haver uma infecção nessa bursa. Deu para entender? Vamos continuar. Então, buscando ajuda médica. Então, procure o auxílio médico se você tiver, por exemplo, dor nas articulações ou nas regiões próximas a elas, por exemplo, tá com o cotovelo aqui doendo, próximo ao ombro, aqui nas costas, sentindo muita dor. Geralmente você procura, porque pode ser um indício. Dor consecutiva por mais de 2 semanas,
Procure também um especialista. Dor aguda, que é aquela dor forte, especialmente quando você está se exercitando. Por exemplo, vai praticar uma atividade física, aí do nada começa aquela dor no joelho, por exemplo, né? Pode ser uma bursite, pode ser uma tendinite, pode ser uma... Outras também podem. A gente tem que... Corre o risco de ser uma inflamação na bursa. Febre, o indivíduo pode sim ter febre. E você deve procurar um médico caso sinta esses sintomas de bursite, viu, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.